Magazine RCA. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Magazine RCA. Hoje, sábado, dia 22 de maio, e hoje comigo Lino Inocêncio a comandar então esta pequena conversa, não gosto de chamar entrevista porque é de uma forma muito informal que trago os meus convidados aqui aos microfones do Rádio Clube de Angra. Hoje, em estúdio e para conversar um pouco, tenho Sara Leal. Ela que nasceu no Porto, mas já é uma terceirense de gema, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para estar aqui no Magazine RCA e dar-lhe as boas-vindas, Sara. Olá, bom dia, obrigada Aline pelo convite e é sempre um gosto conversar contigo. Normalmente não estamos no microfone, mas é sempre um gosto. Mas estamos em algum evento ou que tu realizes ou que estejas diretamente ligada, ou estamos apenas a contemplar alguma das artes pelas quais também somos apaixonados os dois? Sara, começando pelo início, quem é Sara Leal? A Sara Leal nasceu no Porto, vem para a terceira. Eu vi uma descrição e acho que gostava de fazer a introdução desta nossa conversa com esta pequena frase que li algures na internet, numa página onde diz o seguinte: Sara Leal cresceu nos Açores, entre o mar, o verde bucólico e os artistas e gentes que frequentavam a casa dos pais. Podemos dizer que essa artista que brota da Sara Leal é quase genética ou vem desde o berço? Sim, eu penso que isso tem muita influência nas pessoas e no crescimento, na nossa formação mais informal, que depois se pode formalizar, não é? E sempre me lembro primeiro de ir com os meus pais a concertos, a museus, enfim, ia com eles, acompanhava-os, eu fazia parte, apesar de ser uma criança, e fazia parte e ouvia as conversas dos adultos, dava-me com as pessoas com quem eles se davam, e acontece que os meus pais são ambos médicos, mas sempre se deram com imensa gente diversa, não é? E portanto de várias áreas, e lembro perfeitamente de ser pequenina e a minha mãe estar às vezes, sei lá, a trabalhar, por exemplo, com o Luís Gil Betancourt, a fazerem um vídeo, e com o António Azevedo a fazer maquetes, e eu até entrei nesse vídeo. Era um vídeo sobre saúde, sobre prevenção. Ainda muito nova. Pequenina, isto foi das primeiras coisas quando cheguei cá, não é? Eu vim com 5 anos e portanto lembro-me dessa gente estar lá em casa e de privar com eles, não é? Com o Valério, sei lá, enfim. E nós temos, e como sabes, esta terra é feita de muitos artistas que acumulam outras profissões também, mas é interessante como... Eu acho que isso tem um bocadinho a ver com a própria condição de ilhéu, não é? E isso é uma coisa que me diz muito e que eu tento explorar no meu trabalho, porque no fundo, e também por ter nascido no Porto, é uma reflexão que eu tive de fazer, não é? Porque os meus pais não eram de cá e às vezes isso cria alguns atritos, e criou, e eu senti-os. E muita gente não sabia, inclusivamente, que eu não tinha nascido cá, e isso às vezes é uma questão. Eu próprio confessei-te isso antes da nossa entrevista. Exato. Porquê? Porque eu identifico-me como açoriana, eu identifico-me como terceirense, como angrense, como centro de São Mateus, e do Corpo Santo, porque agora moro no Corpo Santo, mas eu identifico-me com os meus lugares, não é? De referência, e foi aqui que eu cresci, e foi no meio desses artistas, foi no meio deste sotaque, no mar, na Pedra Rolada. Adoro Calhau, não gosto muito de areia, confesso, mas enfim, toda a minha identidade também se baseia nisso. Há uma identidade açoriana, uma identidade de ilhéu já na Sara, podemos dizer assim? Sim, eu considero que sim. Aliás, eu até te posso dizer o dia não, mas o momento em que eu senti mesmo na pele que era ilhéu, que é uma coisa que parece ser um bocadinho, pode parecer ridículo, mas há uma necessidade do ser humano em ser aceito e em pertencer, não é? Aliás, isso na pirâmide de Maslow, não é? Das primeiras linhas da base, não é? E eu fui estudar para Nova Iorque, e entretanto estava lá
E sempre gostei, e morei em Lisboa 10 anos antes disso, e enfim, portanto não era, sempre viajei bastante também, portanto não era pelo facto de estar no Boliço ou numa cidade assim muito cosmopolita, que não foi por aí, não foi por não pertencer, até porque eu me adapto bastante, foi num momento eu senti que precisava de ver o mar, e já estava lá há uns meses, quer dizer, e eu não via o mar todos os dias em Lisboa, porque convenhamos que o rio não é o mar, não tem nada a ver. Mas e ali até a escola era em Union Square e portanto eu morava no East Village, tenho ali o East River logo ao lado, enfim, não era por não ver água, mas eu tive uma súbita sensação, uma certa claustrofobia ali no meio daquilo tudo e eu precisava de ver aquela linha infinita, percebes? E eu tive que meti-me no metro, fui até Coney Island. E só apaziguei quando cheguei lá e eu senti, pá, que engraçado, nunca tinha sentido isto e isto foi quase com 30 anos, percebes? E por Aí isso, deu o tal clique de que de facto pertenço a ali. sim, quer dizer, veio cimentar isso, que era uma coisa que eu já sentia, mas que aí assumi completamente. E aliás, se alguém me perguntasse, que também era algo que acontecia, não é? De onde é que vais, de onde é que és? Eu dizia dos Açores, e eu sabia que eles não sabiam onde é que era, provavelmente, porque, enfim, muita gente não sabe onde No são. meio do Atlântico. Exatamente. Portanto, fazia questão de mostrar esse pontinho, mostrava a terceira, falava, enfim, da nossa importância, inclusivamente das nossas ligações à América, como estava lá. E isso é uma coisa que é uma camisola que se veste, e posso dizer que me considero, obviamente, açoriana. Além de já sabermos que a Sara é uma açoriana, quem é Sara Leal no espectro profissional? Porque deparo-me quando fui também pesquisar algo sobre a Sara, não foi algo, foram um montão de coisas. Aqui uma multidisciplinaridade que a Sara tem, que vai desde do filme à escrita, à fotografia. Quem é Sara Leal nesse espectro das artes e da parte mais profissional? Tirou publicidade e marketing. Sim. Em Lisboa, depois já falaste que rumaste a Nova York para frequentar um curso no New York Film Academy, portanto já aqui há duas coisas díspares. Quem é a Sara no meio disto tudo? Bem, a Sara não deixa de ser uma pessoa que, ao ter crescido, se calhar, no meio desses artistas e ao ser curiosa, porque eu sempre fui curiosa, eu fui estudar publicidade e marketing, mas eu estive no agrupamento científico, natural, e portanto tive física, química, biologia, psicologia, enfim, tive todas essas matérias, não é, que eu, e inclusivamente lembro-me de bastantes coisas, isso tudo faz parte de mim. Eu no fundo vou sendo uma acumuladora de experiências, de trivia, adoro saber coisas que às vezes não têm assim um interesse tão sustentado, mas que estão lá, mas que são, eu acho que a vida tem interesse nas pequenas coisas, não é? Então o meu percurso é um bocadinho guiado por isso e por essa curiosidade. E eu fui para a publicidade e marketing inicialmente porque ainda no liceu havia um concurso da comissão da comissão para a comemoração dos descobrimentos portugueses, que era ali na Casa dos Bicos, em Lisboa, e eles tinham um concurso literário para eu concorria a dois, na verdade. O primeiro, e que era regular, era sobre a chegada dos portugueses à China. E eu, por acaso, tinha uma professora que era de português, que era a Joana Daniel, e ela disse-me, olha, quem quiser concorrer, e eu vi aquilo e vi que era a Macau. E eu já tinha ido a Macau porque a minha tia morou lá. O prémio era uma viagem a Macau. E o prémio depois foi uma viagem a Macau. Mas eu já tinha ido lá no ano anterior a isto. E, portanto, tinha lidado com aquela ambiência, li sobre a história. Enfim, obviamente que depois aprofundei um pouco mais, não é? Mas escrevi um texto mais narrativo, não é? Portanto, em que incluí, na verdade era uma ficção, em que incluí uma parte histórica,
no texto, que era o que se pretendia, e depois ganhei o prémio e lá fui. Portanto, comecei a escrever. No ano seguinte houve que eram os 500 anos de comemoração dos descobrimentos do descobrimento do Brasil, ou achamento, como eles diziam, e concorri novamente e fui. Aí fiz era uma biografia, mas também ficcionei, ou seja, sempre liguei um bocado a minha observação à escrita, não é? Portanto eu decidi, depois dessa viagem ao Brasil, que gostava de seguir uma coisa mais criativa. E pensei que, como eu gostava muito de frases curtas, aforismos, assim, meias publicitárias, às vezes a minha mãe brincava e dizia: olha, isso parece uma publicidade. E aquilo ficou-me e pensei, vou aliar não é, esta minha vontade de escrever a uma coisa criativa e que, enfim, era uma profissão que eu também achava que tinha futuro, não é? E vê-se que sim, que tem, é importante, o marketing, a comunicação, não é? Depois especializei-me em marketing. E ainda exerces depois nessa área e estiveste ligada também na pesquisa. Também fiquei um pouco, não admirado, porque não sabia essa tua faceta, ligada também à parte de eventos e mais os eventos motorizados, ainda em Lisboa, após a licenciatura, certo? Exatamente. Portanto, Então aquela fase do trabalho, após acabar o curso, agora vou trabalhar nesta área. Sim, aliás, primeiro vim fazer cá um estágio, e que foi na Paim SGPS, portanto, que também estava ligado aos carros, curiosamente. Eu, por acaso, sou uma pessoa que eu adoro conduzir, confesso. Carros e motas, enfim, barcos. Pronto, gosto de esportes motorizados. Sei que não são os mais sustentáveis, mas tenho esse lado, mas enfim... Tentas compensar pelas outras facetas todas. Compenso. E então vim cá fazer um estágio no gabinete de comunicação e depois tive cá um ano e depois decidi que queria ir para Lisboa outra vez, explorar mais, porque eu acho que é importante isso, é importante também capacitar-nos e eu precisava de estar mais perto da Europa nesse sentido. Há outro tipo de estímulos também. Sim, para quem não está... porque viajava muito também, gostava de ir É que a parte de ser ilhéu tem o seu quê de bom e de engraçado, entre aspas, obviamente. Sim. Mas depois o ser só ilhéu faz com que muitas coisas não estejam ao nosso alcance. Sim, há uma distância que eu acho que essencialmente é financeira. Porque os aviões existem, não é? Nós podemos deslocar-nos, mas evidentemente que, enfim, a minha posição mudou neste momento relativamente àquela altura em que eu tinha outra idade e penso que foi importante eu ter ido para Lisboa e depois trabalhei numa empresa que era a Talento, edições, promoções e comunicação, enfim, porque era editora, editava um anuário de Fórmula 1, revistas, tudo um bocadinho ligado ao automobilismo, porque o dono da empresa e mentor era o Francisco Santos, que foi piloto, não é? E portanto tinha know-how nesta área e além disso também era jornalista e então depois fui trabalhar para essa empresa onde era Marketing Sponsors Account, porque ele trouxe para Portugal o WTCC, que é o World Touring Car Championship, onde corre o nosso Tiago Monteiro, entre outros pilotos como o brasileiro Augusto Farfus, sei lá. Pronto, e então esse é um grande evento, não é? É um evento mundial e ele trouxe ao mesmo tempo que trouxe esse evento desportivo, reativou o circuito da Boa Vista no Porto. Pronto, que já não acontecia há cerca de 40 anos. E foi bem publicitado na altura e até transmitido televisivamente o circuito da Boa Vista. Exatamente, na 2. A fazer lembrar os velhos tempos. Sim, exato. na 2, na Eurosport, enfim. Eu gostava muito daqueles eventos. Não? Depois o evento realizava-se num ano no Porto, no outro ano no Estoril. E, enfim, imensos carros clássicos de várias épocas. Para uma apaixonada por esportes motorizados, isso era o ouro sobre azul. Sim, era incrível e gostei imenso de trabalhar nessa área, aprendi muito e inclusivamente, não só por lidar com pessoas muito diversas, que é algo que para mim é estimulante, não é? Mas também porque organizar eventos, e eu estava na parte de marketing, mas
eu sou aquela pessoa que, quando eu antecipo algo que vai acontecer, a minha tendência é tentar resolver logo, não é? E, portanto, eu coordenava-me muito bem com a produção, coordenava-me muito bem com outros intervenientes, que, entretanto, a nossa equipa era bastante pequena, mas nos 3 meses que antecediam o evento, ela Crescia ficava muito. muito maior, porque todas as partes técnicas, o circuito tem de ser homologado pela FIA, nós trabalhávamos com a Câmara Municipal do Porto, com a Porto Lazer, que é uma empresa municipalizada, enfim, toda a coordenação que era necessária, a comunicação que era massiva, era nacional e internacional, enfim, havia tantas variáveis a gerir, não é? E claro que eu não geria tudo sozinha, evidentemente, mas acabei por me envolver. Tinha que haver um desdobramento também para estar presente nas outras vertentes. Exatamente, portanto, não só como sponsor, como depois tinha que fazer relações públicas, não é? Porque tínhamos aquelas áreas VIPs para os patrocinadores poderem convidar, não é? Quem quisessem. Eu gostava de sempre de proporcionar, mesmo quando era complicado, era aquela miúda que ia teimosa até à última a falar com a ACDME e o presidente era impecável e eu dizia, eu preciso muito de fazer um passeio no Grid Walk, pode ser, eu precisava de levar estes VIPs, não sei o quê, porque achava que eles tinham que ter aquela experiência de forma segura, não é? Ou no pit lane, ou, enfim, conseguir voltas de batismo, quer no circuito Conseguias levar a tua avante, podemos dizer assim. Exato, e consegui, e gostava de dar essa satisfação aos patrocinadores, mas eu gostava que eles sentissem aquilo, não é? Porque é realmente uma vibração daquele evento, não é? A pura adrenalina está lá presente. Sim. E depois como é que se dá essa viagem, não de carro, mas de avião, certamente, até Nova Iorque? Como é que surge depois essa paixão pela sétima arte e como é que a Sara aparece lá no meio de Nova Iorque, sem mar por perto? Felizmente o mar está relativamente perto, mas... Como é que isso surge? Surge que eu, como gosto de estímulos novos, entretanto já tinha realizado eventos no Porto, no Estoril, no Algarve, em Vila Real, onde também reativámos um circuito antigo. E depois o que acontece é que há um certo padrão nisso, não é? Há um certo padrão e que faz perder um bocadinho o estímulo, não porque eu não gosto, porque eu adorava as pessoas com quem trabalhava, o ambiente... Eu aposto, Sara, desculpa-me interromper, eu aposto que quem nos está a ouvir e está atentamente, certo que quem está a acompanhar esta conversa está ligado ao rádio e ouvir a Sara falar dessas experiências e depois vir dizer que quer um padrão, isto quem trabalha das 9 às 6 sentado numa secretária deve estar a dizer, esta está a brincar comigo. Continua, Sara. Mas é por isso que eu não trabalho das 9 às 6 num sítio, eu trabalho mais do que essas horas, a verdade é essa, mas não trabalho num sítio só. Exato, eu tenho a necessidade de constante movimento e constante novos estímulos. Não é? E eu tenho que dar resposta às minhas necessidades, não é? E as minhas necessidades, como são diversas, obrigam-me um pouco a ser esta pessoa que eu penso que talvez a nível de currículo seja difícil de definir, porque de facto vai-se estreitando, é certo, mas... E houve a necessidade nessa altura da Sara estar atrás da câmara quando vai para Nova Iorque? Sim, houve essa necessidade porque isto não decidi, eu gosto de cinema agora e quero ser realizador, obviamente que não, isto aliás vem desde que eu era pequenina, lá está, eu acho que da importância da tal vivência entre os pais, os amigos dos pais, os ambientes. Sim, e de viver aqui, e eu era consumidora dos filmes da Fotáudio, pronto, quer dizer, eu passava a vida lá, estava sempre a alugar filmes e portanto eu via tudo e mais alguma coisa e lembro-me perfeitamente e nunca lhe disse isto, por acaso é uma coisa que estou para lhe dizer ao meu irmão mais velho, ao Tiago, que eu lembro-me que eu via muitos filmes porque sempre gostei dos atores, aliás a minha primeira vontade até era seguir esse caminho, mas depois achava que, quer dizer, agora não vou dizer à minha mãe, olha, quero ser atriz, portanto decidi que publicidade e marketing era mais consensual. Apesar de, se calhar, se eu tivesse dito isto não seria nenhum problema, porque nunca ninguém me disse... Até porque a própria mãe da Sara é atriz, não é? Neste Sim, momento exatamente. representa num grupo de teatro. No Teatro à Sala. E, enfim, e aquilo ficou ali, não é? Meio latente. E eu lembro-me perfeitamente de uma vez que eu estava a alugar filmes
E eu falava sempre dos atores, este é com aquele, este é com o De Niro, aquele é com o Pacino, aquele... Enfim, mais na altura, não é? E ele disse-me, sabes, tens de começar a reparar quem são os realizadores. Porque eu achei, olha, que interessante. E comecei a reparar quem eram os realizadores e a tentar perceber qual era o papel deles no meio daquilo, porque uma pessoa que vê um filme é natural que pense, a interpretação é uma coisa que influencia muito, não é? Um filme, não é? Porque são os atores que lá estão. Mas depois começa a haver um cunho pessoal nos filmes de determinados realizadores, não é? Sim, Acaba por haver ali, independentemente de quem está a contracenar ou quem está a interpretar, há ali um cunho pessoal já, que depois atentamente começa a reparar nestes pormenores e é aí que vem essa tal paixão. Exatamente, portanto eu comecei a perceber que aquilo tinha a ver com aquela construção, com a visão do filme, que tem imensas fases, não é? Tem 3 fases, não é? A pré-produção, a produção e a pós-produção, assim... Em termos gerais. Em termos gerais, não é? Claro que é preciso escrever um guião, é preciso ter uma ideia, há uma coordenação enorme de gente e, enfim, nós conseguimos ver isso nos créditos de um filme, não é? Exato. Pronto. Mas de facto era uma coisa que eu podia aliar, e aliando à escrita, não é? Porque eu gosto de escrever o guião, eu gosto de escrever argumento, e portanto pensei que, olha, é agora que eu precisei de fazer essa revolução na minha vida, e então eu era efetiva na empresa, portanto eu estava bem. Nem foi à procura de uma vida melhor, se não, eu assim estava bem. Dizer, em termos financeiros, obviamente. Sim, estava satisfeita e gostava pode ter da minha sido vida. a procura de uma vida melhor em termos de realização pessoal, não é? Exato, exatamente, porque ali eu senti que já tinha feito o que me cabia fazer, não é? Já tinha aprendi imenso, e coisas que eu levo para o cinema. Porque, por exemplo, a diretora de produção, e que era a mulher do Francisco Santos, é a Jo Santos, ela também trabalhou em publicidade, e em cinema, e em teatro. A Teresa Couto Pinto também trabalhava na produção e também muito associada ao teatro. Aliás, lançou um livro sobre António Variações, não sei se tiveste a oportunidade de ver, que é muito bonito, assim, quadrado, parece quase um vinil. Não, por acaso ainda não. Fotográfico, ela é que tirou aquelas fotografias da Tesoura, icónicas, enfim... Portanto, lidei... Já ligada a gente também, ela... Da área de cinema, e a forma como elas organizavam a produção, e com quem eu lidava muito, vinha daí. Portanto, toda aquela organização vinha do cinema, da publicidade, e portanto isso foi importante para mim a nível de formação também, e acho que tirei muito proveito disso posteriormente. E pronto, e decidi... candidatar-me à escola, fui aceita, e depois é que disse aos meus pais, olha, tenho uma coisa para dizer, é que eu quero estudar para Nova Iorque. Eles, o quê? E era dali a pouco tempo, dali a uns meses. E lá fui, e foi uma experiência muito enriquecedora, obviamente, não é? Sem nenhuma ligação, ou uma amiga ou um amigo que já estivesse lá nessa escola, foste completamente às escuras. Sim, pesquisei, não é? E pensei, olha, é uma boa escola para eu frequentar, e decidi ir. Por acaso eu tinha uma amiga lá, mas não foi a pensar nisso. Tenho uma amiga que morava lá, que entretanto agora voltou também para cá, que é a Daniela Garrido, e que pronto, também era um bocadinho a minha ligação ao nosso mundo, porque muitas vezes já há alguns choques culturais, por assim dizer. E era sempre bom ter aquela pessoa. Daniela, tu achas que isto é normal? Não é? Sou eu. Não, fizeste bem. Debatíamos as coisas e ela foi incrível. É muito difícil arranjar casa lá, não só pela renda, não é? Como se vê nos filmes e nas séries, mas também porque, enfim, os padrões, por exemplo, do espaço não têm nada a ver com os nossos, quer dizer. Exatamente. E há quanto tempo dura essa experiência em Nova Iorque? Tiraste o curso na New York Film Academy, e acaba uma curta-metragem tua por ser premiada em 2010, a Runaway, no Festival New Filmmakers from New York, ou of New York. E quanto tempo dura essa tua estadia lá? E vens de lá depois com a tua mochila do conhecimento ainda mais cheia, e como é que se dá depois o retorno? Portanto, eu fui para lá, estudei 2 anos, não estudei 2 anos e meio, o curso era 1 ano,
eu podia continuar mais um ano em Los Angeles e ficar com um grau de MFA, que é Master in Fine Arts, mas eu fui a Los Angeles e eu sinceramente não me identifiquei com o lugar, ou pelo menos não me inspirava da mesma forma que Nova Iorque inspirava. Mas Los Angeles é o centro da produção e da realização da maior parte de filmes, não? Dos de Hollywood, mas isso não é o que eu quero fazer necessariamente. E portanto eu um pouco fugindo ao mainstream. Sim, não porque eu tenha alguma coisa contra, porque eu acho que é bom e eu gosto muito de coisas mainstream também, mas porque em Nova Iorque eu sentia que ao trabalhar e ao estar em contacto com todas as pessoas, lá está, a diversidade, os registros, era muito mais multicultural, eu conseguia aprender muito mais e sinto que aprendi muito mais porque o estudar lá não é importante da mesma forma, ou seja, todos os trabalhos que eu tive, todas as coisas em que participei, nunca ninguém me disse onde é que está o teu diploma. Ninguém me disse, eu sei fazer, eles veem, é que não há dúvida. E os americanos são um bocadinho assim, óbvio que... Pronto, eu também cheguei a dar aulas, fui assistente na escola onde me formei, tive que fazer um exame para ser assistente, e isso dava-me uma certa liberdade para depois dizer, olha... Eu venho daqui a 2 semanas, eu não vou poder vir, não me marquem aulas, porque podiam ter outro substituto, que seriam assistentes de professor, não é? E aquilo era bom para mim, porque não só a ensinar aprende-se muito, não é? Isso sedimenta muito o conhecimento e ao mesmo tempo também tinha uma variedade de pessoas com quem lidava, porque a escola tinha vários tipos de cursos, tinha esses conservatório, que foi o que eu tirei, e depois tinha outros curtos, tinha uns de 4 semanas, tinha outros de 8, tinha outras áreas, tinha cinematografia, tinha produção, tinha documentário, tinha cursos de ator, de representação, tinha... Enfim, por aí em diante, as principais áreas do filmmaking, não é? Dessa arte de fazer filmes. E pronto, depois de fazer imensas... Eu não te sei dizer, isso nem sequer consta propriamente no meu currículo, porque eu não te sei dizer quantas curtas é que fiz ou que em quantas é que participei? As que eu fiz eu sei, muitas em âmbito escolar, mas realmente o ensino americano é muito... muito prático e quer dizer, eles sustentam com uma base teórica, obviamente, e vimos filmes clássicos e analisámos filmes, mas essencialmente eles mandam-te para o terreno para tu explorares e para tu viveres, e normalmente com um bocadinho menos de tempo do que aquilo que é necessário. Para quê? Para te obrigar a tomar decisões, porque isso é o que acontece na vida real, percebes? Ou seja, eu não tenho aquela coisa de fazer um filme e ter que preparar aquilo durante anos a fio. Claro que isso pode acontecer e acontece-me também, e acontece quando as coisas nos importam muito, nós criamos essa... Não é bem um medo, mas é aquele receio de não dizer bem como nós gostaríamos de dizer e achar que falta sempre alguma coisa, porque há um compromisso que tem de ser feito, e essencialmente porque os meios também não são infinitos, e isso vive-se muito cá, não é? Mas é uma escolha, e eu gosto muito de alguns autores que têm um cinema mais independente, até porque ao estudar, quando tu estudas essas áreas, eu pelo menos estou a ver um filme e às vezes estou com o Nuno em casa, estamos a ver e olha, vai acontecer isto, e ele até argumenta isto, ele diz, pá, tu adivinhas sempre, pode ser uma série, pode ser um filme, mas aquilo, basta ver um plano, eu sei que aquele plano só está ali porque para ter mais tarde qualquer coisa, não é? Aquilo é um fiozinho, não é? É o tal conhecimento que também se adquire em termos práticos daquilo que se estuda, não é? Exato, mas os filmes de autor não são tão lineares, percebes? E, portanto, para mim são mais surpreendentes e normalmente exploram as coisas de um ponto de vista mais humano, talvez, mas são importantes ambas. Eu não sou nada elitista nisso, eu gosto de coisas ultra comerciais e coisas mais de autor, não, acho que se complementam de maneiras diferentes. Depois, enfim... Há o regresso diretamente para as ilhas ou ainda vais a Portugal continental, depois de Nova Iorque? Não, eu entretanto tinha o meu visto ia acabar e eu ia fazer um novo visto, que era o visto de artista. Até já tinha advogado e aquilo tem de se compilar uma série de documentos, desde notícias sobre o teu trabalho, enfim, cartas de recomendação, enfim...
Estás a imaginar a Não é só burocracia que preencher envolve. um papel e entregar. Exato, e então, pronto, há toda uma argumentação para que aquilo seja possível e eu, entretanto, na altura, eu era TA, não é? Teaching Assistant lá na New York Film Academy, trabalhei também numa produtora que era Arts Engine, que fazia filmes humanitários, e, enfim, e fui trabalhando em imensas curtas de pessoas que ia conhecendo e que me pediam para fazer. Eu cheguei a fazer desde assistente de câmara, não muitas vezes, mas fiz algumas, fazia de assistente de realização, realizei obviamente algumas, fiz produção, fiz, sei lá, fiz fotografia, enfim, portanto, foi muito variado esse percurso, lidei com muita gente e, enfim, as coisas foram seguindo, foram a festivais, mas uma pessoa não dá conta, porque aquilo é um ritmo, é o New York Minute, não é? É muito rápido e é assim, é muito, ensina-nos a perceber aquela cidade. O que eu aprendi ali, essencialmente, é de saber o que é que tu queres, porque ninguém diz, eu gosto disto, mas também daquilo, eles não interessa. Não há tempo para Does isso. not compute, mas o que é que tu queres? É porque senão não te posso ajudar, não te posso incluir, percebes? As pessoas não conseguem lidar com essa nossa insegurança, que é um bocadinho mais latina, por assim dizer. Mas essa parte, Sara, de nós sabermos o que queremos imediatamente, também na América acredito que tem muito a ver com o te mandarem para o terreno e não estares sentada 90% da tua parte letiva numa secretária, não é? Obviamente que isso também leva a que as decisões sejam tomadas, sim, porque já estivemos lá, não é? Sim, sim. Obviamente que cá em Portugal, e estando sentado numa secretária, eu quando saio à rua, e sei lá o que é que quero fazer, eu vi foi tudo nos livros, não é? Claro, sim, tem essa componente muito mais pragmática e depois aquilo é uma cidade, imagina, estás numa cidade com 8 milhões de habitantes, não é? Tu, se vires alguém com quem tu queres conversar, tu não vais deixar para amanhã, tu só tens aquele momento, porque depois podes não... Eu cheguei a cruzar-me com pessoas que vi perto de casa em Brooklyn, que eu no segundo ano depois morei em Brooklyn, cheguei a ver em concertos e depois vê-los na rua. Isso acontece, é engraçado, reconheci porque estavam ao lado, não é? Exato. Mas houve um aceno, houve ali uma cumplicidade, mas isto não é frequente, não é frequente, Ou seja, depois as pessoas cruzam-se porque têm os gostos, não é? Acabam por ir dar aos mesmos sítios e é uma coisa incrível a nível musical, tu estares em recintos com bandas, pá, que tu admiras imenso e que não estás à espera de ver num espaço pequeno, não é? E isso é incrível, porque até arrepia, porque tu realmente sentes uma proximidade muito diferente ali, apesar de eu achar que o público português é muito melhor do que o americano, porque aquilo é muito estranho estar num concerto e fica tudo muito calado. Há uma certa, não há reação, por isso aí eu percebi também que quando eles vinham cá a Portugal, não é, no geral, e aqui também, não é, obviamente, aos Açores e à Terceira em particular. A própria reação dos artistas. Envolvemos, cantamos, nós temos mesmo aquele gosto que eles nos venham ver e ali aquele público não se expressa dessa forma. Portanto, quando eles dizem you're the best audience, eu passei a acreditar. Não é dizer por dizer, é porque de facto somos um público muito caloroso. Pronto, entretanto, já desviei o assunto, mas portanto eu ia fazer outro visto, trabalhei em imensas curtas, mas eu estava a fazer muita produção nessa altura, que é uma coisa que eu também gosto, porque está diretamente envolvida com a história, mas tem aquela componente de organização das coisas, de como tudo vai funcionar, não é? Que vem da minha produção de eventos também, não é? Tal parte que vem de Portugal dos tais circuitos. Exatamente, mas eu produzia 10 curtas ao mesmo tempo. Eles diziam, como é que é possível? Depois via-se sempre o meu nome, quando era, às vezes estavam no mesmo sítio e via-se imensas vezes o meu nome. Mas como é que tu consegues, não é? Pronto, não sei como é que eu consigo, eu faço na hora, não é? Faço na hora as coisas, não procrastino muito e a coisa funcionava, mas entretanto estava-me a afastar um bocado daquela minha necessidade e do que me levou ali, que era escrever e fazer filmes, não é? E entretanto eu tinha vindo aos Açores no verão. Depois voltei para trabalhar, vim, acho que foi em junho ou assim, e fui à Caldeira, fui com uma amiga cuja despedida de solteiro foi... A Fazenda de Santo Cristo, na Ilha de São Jorge. Exatamente, e nós fizemos aquela viagem de barco com o Carvalho, que tu conheces, foi espetacular. Portanto, mas foi de manhã à noite, nós fomos às 7 da manhã, às 6 e tal, 7 da manhã, para São Jorge, não é? O Semirriste parar mesmo lá. Parou na Calheta, levaram-nos de jipe ao topo, e nós, a partir dali, ficámos lá o dia todo
E depois saímos pelos cubos, não é? E lá voltámos ao fim do dia e foi um dia espetacular, foi mesmo muito bem passado. E além de sentir, é porque isso foi um bocadinho um preâmbulo desta minha vontade de fazer o filme, não é? Que foi aquela vivência, foi nós almoçarmos na Fajã da Salsa, foi depois irmos já à casa da Dona Gilda e do Senhor Baltazar, porque ela tinha cozido o pão e estivemos lá a conversar, passámos no Borges, dei um mergulho na lagoa, sei lá, e senti mesmo, sabes, eu estava ali presente, que é uma coisa que eu acho que também acontece depois, obriga-te a fazer isso, é tu estás presente naquele momento, pá, e eu senti uma paz, porque aquilo é um santuário, não é? Senti uma paz de estar ali. É o paraíso na Terra, como muitos Sim. dizem, e de facto é isso, aquilo é uma paz. Puxou-me, percebes? Ficou lá de forma latente. Porque Foi a primeira vez que foste lá à Caldeira mesmo? Sim, foi a primeira vez que eu lá tinha ido, a minha irmã já tinha ido mais uma outra vez e eu já conhecia de fotografias, de experiências, mas assim mesmo de estar lá, não, tive noutras Fajás. E eu acho que são todas diferentes e gosto muito desse anfiteatro, não é? Que são as Fajás, daquele calorzinho da terra, enfim, realmente é uma coisa especial. Mas aquela tocou-me particularmente. E o que acontece é que eu, quando volto para Nova Iorque, estava lá nas minhas produções, não é? E a minha mente virava-se constantemente para ali. Havia ali um chamamento qualquer, percebes? Eu estava a filmar e eu lembrava-me daquele dia e eu filmei montes de coisas, porque, pronto, queria oferecer à minha amiga, não é? Algumas imagens, assim, descontraídas. E a verdade é que foi isso que me levou a voltar. Portanto, eu vim de Nova Iorque para São Jorge e, portanto, eu vivo nessa diversidade, não é? E acho que... E depois o estar cá leva a uma longa-metragem que é Fajã, onde o tempo não mora, que é um título magnífico. Esse trabalho já é feito ou já é pensado nessa primeira viagem à Fajã? Já o brotar desta ideia para um dia tenho que fazer algo? Sim, aquilo ficou latente, porque como eu queria fazer alguma coisa minha, não é? Portanto, em vez de estar... Porque a produção foca-se na visão de uma outra pessoa, de um realizador, numa outra história. Algumas, por acaso, eu integrei a equipa de argumento, mas não era comum, não é? Fazia mais produção do que a escrita. E o que acontece é que essa vontade de fazer algo, não é? De criar algo, estava a surgir a necessidade, mas o tema surgiu naturalmente, porque eu não conseguia passar à frente daquilo, eu não conseguia não pensar naquilo, e eu pensei, isto é um sinal. Eu já tinha trabalhado em documentário, mas nunca tinha feito e pronto, e foi assim uma aventura. Desafiei um amigo que era diretor de fotografia a vir. Eu, entretanto, também pronto, ia passando por Lisboa, nessas idas, estava em São Jorge, estava cá na Terceira, não é? E estava em Lisboa frequentemente, pronto. Mas essencialmente essa mudança é mesmo um chamamento, não é? Isso obrigou-te a estar vários dias na Fajã? Eu, ao longo de um ano, tive várias semanas, não é? Porque fui indo. A ideia deste projeto era contar o ciclo de vida, mais ou menos ao longo de um ano, num espaço daqueles, tão inóspito, não é? Porque, no fundo, eu acho engraçado porque nós dizemos isso para os Açores no geral, que é vais para fora, não é? É uma coisa muito que nós dizemos. Exatamente. Ali diz-se dentro da Fajã, vais lá fora. Vais lá fora. E isso, quer dizer, já explica, não é? Uma parte do que se sente ali dentro, porque há uma bolha ali. E pronto, e depois já não sei como é que cheguei lá, mas entretanto falei com o arquiteto João Luís e ele tinha lá uma casa. E pronto, e fui alugando simbolicamente, não é? Porque a verdade é que eu fiz aquilo sem um apoio
pronto, Foi sem por ser dos conta e meus risco. pais e também do meu amigo que levou algum equipamento e portanto fizemos assim um filme com os meios que tínhamos e pronto, íamos estando lá temporadas, algumas ele não foi, mas quer dizer, a Fajã em janeiro não tem nada a ver com a Fajã em setembro quando é a festa, não é? Em que passam 1000 pessoas ali, quer dizer, é incrível, não é? Toda a vivência daquele espaço, toda a organização, não é? De um sítio remoto dentro deste sítio que já por si é insular, não é? É uma pequena bolha, não é? E deve ser uma luta diária, principalmente em tempos de inverno mesmo Exato. duro. Deve chegar a assustar. Eu já fui lá 7 vezes, mas sempre na altura do verão, portanto Sim. nunca passei nada de. E sempre com animação, porque há sempre lá gente a Claro. acampar. Mas acredito que, e é ainda um dos meus sonhos, é ir lá no inverno para também, porque acredito também deve ser maravilhoso estar ali no inverno. É, eu acho que vale mesmo a pena e principalmente eu gosto mais da Fajã quase sem ninguém, só com pronto, os residentes e agora já algumas pessoas têm lá a casa no fim de semana, mas eu acho que é realmente um sítio onde o tempo se suspende, não é? E isso é algo que é abordado até por vários poetas, porque interessa-me também há uma certa ligação que eu penso que faço, ou tento fazer no meu trabalho, que tem a ver com esse sentir, não é? E tentar abordar as coisas de certa forma, de uma forma ensaística, se possível, e com alguma poesia. E inclusivamente até trouxe aqui uns poemas, porque um dos poemas que, para falar do título, já que o tempo não mora, é uma frase do arquiteto João Luís, que estava lá, aliás, que aparece no filme, no fim, na casa dele, que aquela casa é uma extensão dele, não é? Que se sente a vibração, porque ele não estava lá a morar, não é? Mas é uma presença que se sente naquela casa, sabes? Sente-se o amor dele àquele lugar e um pouco como homenagem também eu dei-lhe este título porque fui repescá-lo lá a um dos papéis que ele tinha, de uns escritos que ele tinha na parede, que aparecem inclusivamente no filme, e acho que é uma frase extremamente bonita e que não devia passar à frente porque eu tinha outros títulos, mas achei que este era justo, não é? Era mais que justo dar-lhe esta presença, não é? Que ele não tem no filme, mas tem através da casa. Mas o filme começa precisamente com um poema do Emanuel Félix, que é dedicado ao neto, ao João Félix, que é músico, tu conheces, não é? E chama-se Três Postais de São Jorge. Posso ler só o trecho que está lá, ou não sei se estamos rapidamente a caminhar para o fim da entrevista, mas ainda temos aqui cerca de 15 minutos, portanto ainda estás à vontade. Então vou ler. Nas velas, junto ao arco, um chocalhinho breve feriu furtivamente a superfície de vidro da manhã. 2, e esta é a parte que aparece no filme logo no início. Deixei o meu relógio algures numa fajã, onde não contam horas nem minutos. É o tempo de Deus. Acho que esta é a mesma coisa que se encaixa com aquele lugar, não é? 3. Acabo de enviar um apelo veemente aos excelentíssimos detentores do poder municipal. Abre aspas. Deixem Nosso Senhor passear sossegado pelos trilhos antiquíssimos da inefável Fajã do Sanguinal. São Jorge, 24 de julho de 1993. E isto é tão atual ao mesmo tempo, não é? Que acho que pode ser uma leitura inspiradora. Não, também, muito né? bonito e de facto o Sanguinal ficou já quase sem um caminho até lá, porque está abandonada, é a única, ou é das poucas, mas acho que é a única que já não é habitada por ninguém. Sim. Porque está em ruínas, mas era logo ali ao lado da caldeira da Fajã de Santo Cristo. Eu tive a oportunidade de ir lá a pé e chegou-se a fazer lá uma festa com o João Luís, DJ, claro, que tu também bem conheces, e com a Natasha Gouveia. Portanto, eu acho que também nós terceirenses, e que tu és uma terceirense, obviamente, temos uma ligação especial àquele sítio. Depois há ligações aqui ao Festival Azura, que infelizmente já terminou, mas em que também participei ativamente, e tu também, foi dos momentos em que nos cruzamos mais vezes, que de facto aquilo era uma paixão. Pois era. Há aqui a React também, que foi
não muito duradouro, mas de extrema importância para o que se fez aqui a nível artístico. E depois surge, não como realizadora, a tu, Sara, mas como produtora de uma série que me apaixonou, Os Mal Amanhados, Os Novos Corsários das Ilhas, e que foi exibida no ano passado, durante aquele tempo pandémico, e como te confessei, era habitual eu e o meu sobrinho, ele ficar em minha casa para observarmos e para vermos, porque de facto acho que aquela série, da forma como foi elaborada, da forma como transmitia o conteúdo, chegou se calhar muito mais gente do que aquilo que era esperado. É gratificante também, e não só falando desta dos Mal Amanhados, mas é gratificante também, obviamente, que a primeira gratificação é sentir-nos realizados pessoalmente, mas é gratificante também ver a reação positiva do outro lado. Claro que sim. Aliás, eu acho que um filme, uma série ou um produto artístico, como é que ele não pode estar completo se não chegar a um público, e portanto isso faz parte do processo, não é, de qualquer obra, não é? E eu penso que Os Mal Amanhados foram feitos com um intuito de levar os Açores a mais gente, e também aos próprios açorianos, porque a ideia é também, e isto é natural, não é? Nós queremos conhecer-nos uns aos outros, porque às vezes parece que não nos conhecemos assim tanto. Nunca te perguntaram assim quando estás fora: conheces não sei quem, é de Ilha Tal, ou porque é da Terceira, enfim, e normalmente até conhecemos, depende da pessoa, não é? Mas penso que é bom aproximarmos as pessoas que trabalham na mesma área, através de parcerias, as pessoas conhecerem-se, para podermos realmente criar um circuito aqui interno, porque isso está a faltar. E eu acho que Os Mal Amanhados vêm trazer um orgulho em ser açoriano, um orgulho das 9 ilhas. Os 9 episódios, são 10, porque depois há um extra que é o 10º, que conta com várias coisas que tínhamos mais, porque filmámos imenso, é impossível colocar tudo, foi impossível colocar tudo o que fizemos, inclusive algumas intervenções, entrevistas, mas foi muito gratificante não só fazer pela possibilidade de estar, não é, a fazer este roteiro nas ilhas, não é, este périplo, mas também levar as pessoas lá. E eu penso que fez muito sentido, aliás, tivemos imensas audiências, fez muito sentido estrear na RTP Açores, que fez um incrível trabalho, porque, e isso é mesmo de salutar, porque eles conseguiram transmitir online, em direto, o que permitia, e depois lá ficava, não é? Além da RTP Play, permitia que outras pessoas, noutros sítios do mundo, acompanhassem. E, portanto, nós tínhamos gente das comunidades a assistir e a comentar, e houve um grande envolvimento das pessoas neste projeto, e fez todo o sentido passar, entretanto, na RTP1, que tem estado a passar, agora acho que já acabou, mas tem estado a passar, esteve a passar até há pouco tempo, na RTP1, aos sábados de manhã, e era uma coisa que já não acontecia desde o Zeca Medeiros, percebes? Portanto, é importante perceber, e eu acho que a RTP Açores é de extrema importância, e os nossos meios locais, porque nós também podemos ser globais a partir do local. Aliás, o global não deixa de ser local, é o glocal, não é? Que é porque o que é mais global do que uma sensação humana que tu consegues ver, não é? Ou não é? A nossa identidade, como tu vives, a tua cultura, enfim, isso é que interessa ver. Os temas que realmente nos tocam são esses. Eles podem ser abordados de diversas formas e com várias linguagens, não é? Mas é importante fazer isso, e acho que é importante não só para nós aqui dentro, como lá fora, e como as pessoas que... Eu tenho a sensação, Sara, isto agora é um desabafo pessoal, eu também vivi no Porto 12 anos, e aquilo que eu acho é que quem nasceu, viveu e morou sempre nos Açores, acho que não dá o valor aos Açores como à semelhança de ti, como nós que vamos lá fora uma temporada, e há uma sede. A questão do mar acontecia comigo, apesar de descer a Avenida da Boa Vista e na Foz tinha logo ali o mar, mas
perguntava-me se o mar não me causava claustrofobia, de sentir que estava preso num bocado de terra e é precisamente o contrário. Exato, é o precisamente o contrário. contrário. É uma abertura, ver não a tal linha do horizonte a que nós não chegamos a ela, e isso de facto é uma sensação de liberdade que só nós podemos descrever, porque contado, não podemos dizer isto por palavras, já que se sentir. Olha, estamos praticamente a terminar esta pequena conversa, não antes de falar, estás neste momento na montagem de um filme, segundo aquilo que pesquisei, com perfume e com veneno, que é sobre o grande Álamo de Oliveira. Fala-me um pouco rapidamente deste projeto. Este projeto é um projeto que surge na sequência de uma coleção de filmes, sobre escritores açorianos, sobre autores açorianos, que começou em 2019. Aliás, fundei uma empresa... Algavivas Produções, não é? Juntamente com o Nuno Costa Santos. Exatamente. E fundámos a empresa precisamente para fazer o primeiro filme, que é sobre o José Henrique Santos Barros, que é de cada terceira também. E, entretanto, decidimos homenagear o Álamo fazendo um filme, porque ele fez, no ano passado, 75 anos, e o Álamo é incrível, e eu acho que o Álamo é uma pessoa mesmo... Ele é peculiar porque ele é erudito, ele tem sentido de humor do mais refinado que se possa imaginar. Ele é inglês nesse sentido, ele sabe colocar as ironias e é muito humano ao mesmo tempo, e eu acho que ele concilia características que são muito exportáveis, portanto, exportáveis no sentido de ele devia ser muito mais conhecido do que ele é, e isso também ele nos gosta de cabe estar a ali nós. no seu canto no raminho, não é? Exatamente, é o tal glocal, não é? Portanto, ele consegue falar de todos os temas da humanidade. Ele falou da guerra como ninguém se atreveu sequer. Ele escreve poesia, ele é um homem incrível, que está inserido na comunidade, que tanto enfeita a igreja com flores que as noivas lhe vão pedir, como ele já foi bordador profissional, bordador no sentido, ele desenhava os bordados, enfim, quer dizer, ele tem uma vida incrível, que realmente merece ser descoberta, tal como a literatura, e o filme foca-se essencialmente na obra dele, não é? No livro de contos chamado Com Perfume e com Veneno, que entretanto a obra dele está a ser reeditada pela Companhia das Ilhas integralmente, e agora vão sair mais 2 livros, e portanto este filme é uma ficção baseada nesse livro de contos, também vai buscar outros certos a outras histórias dele, aos romances, ou novela, não é? E portanto trata-se da obra, e ele participa no próprio filme, portanto há um Álamo que olha para si próprio. É um exercício que eu penso que vamos eu gostei muito de aguardar estar então com ele, muita expectativa. e em junho vai sair, e foi... Pronto, nós tivemos um grande apoio da Câmara Municipal, que foi super interessada no projeto, e que tem zelado, eu acho que tem zelado, e é importante dizer isto porque nós também precisamos de zelar pelos nossos, não é? E eu prezo muito esse apoio que nos foi dado e que nos tem sido dado também pelo Governo Regional, não é? Mas eu acho que temos que sensibilizar também as empresas, especialmente aquelas que se calhar têm uma posição mais sustentável, não é? Que tenham, se calhar, uma posição em que possam fazer algum mecenato para apoiarem projetos culturais, porque isso é importante não só para os que eu estou a fazer, porque não faltam aqui pessoas válidas nas mais diversas áreas, não é? Portanto, mas é importante, nós precisamos desse apoio, porque nós temos coisas de elevada qualidade e que podem ir mais longe, mas o que vai mais longe é aquilo que se identifica diretamente connosco, com a nossa identidade, e eu penso que nós temos muitos artistas em todas as ilhas que fazem jus aos Açores e que podem levar mais longe, e por falar nesse tema, também acho que é importante levar isso nesta candidatura do Açores 2027. E a terminar, és a embaixadora da Ilha Terceira para este
para a candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura em 2027. Como dizias, é importante também esta... É uma iniciativa importantíssima. Porquê? Porque eu acho que isto é o motor do desenvolvimento, do crescimento económico da região, porque a cultura é uma coisa muito lata, não é? A cultura é uma herança social, mas está ligada aos costumes, às leis, às artes, enfim, não é só isto é uma coisa para os artistas, não é? Isto é uma coisa para as pessoas, porque a cultura somos todos nós, todos fazemos parte disso, desde da pesca, à investigação científica, às artes plásticas, visuais, ao artesanato. Cada vez mais se desmistifica essa parte da cultura ser para uma elite. Exato, isso não faz sentido acho que nenhum. já começamos todos nós também a perceber, a população em geral, que de facto, como tu dizes, falar do álamo, falar do que se tratou nos coriscos mal amanhados, falar naquilo tudo é falarmos de nós, aquilo somos nós que estamos ali retratados em cada uma daquelas personagens, entre aspas. E promove essa reflexão, não é? Essa reflexão identitária, e permite uma evolução, não é? De percebermos que percurso é que estamos a fazer. Nós temos uma história tão rica, que as pessoas não conhecem, não fazem ideia das cimeiras que já aconteceram aqui, não fazem ideia da nossa importância, porque a nossa importância geoestratégica, se quiseres, não foi só que na Segunda Guerra Mundial, ou nestas cimeiras, ou... Quer dizer, nós somos mais o ponto mais do que ocidental se limitar da a Europa. esse tipo de reuniões. Há aqui uma importância... Exato, nós somos europeus e estamos no meio do Atlântico e com uma posição privilegiada, uma ligação privilegiada aos Estados Unidos, mas também ao Brasil, enfim, à América, ao Canadá. Portanto, nós estamos aqui, nós temos uma ligação ao mundo que realmente é forte e que passa pela história, não é uma coisa temporária, é uma coisa que se tem seguido desde as rotas das especiarias, quer dizer, isto é uma coisa que nos está já no sangue e portanto eu acho que esta escolha faz sentido e não é óbvio, porque as pessoas pensam, uma região insular. Eu não acho que Londres, por exemplo, ou Paris, precise deste título. Este título não é criado por uma cidade capital europeia que já o é nesse sentido de sem ter as estruturas. Exato, tem as estruturas e nós também já o somos, porque eu sinceramente não tenho dúvidas que não nos faltam atributos. Falta organizar um bocadinho a forma como se expõem, como se comunicam esses atributos, falta diferenciar mais, nomeadamente a nível do turismo, e penso que se está a fazer uma estratégia nesse sentido, porque ao mencionar ou ao propor os Açores a esta candidatura, está a dar-se importância, não é, a este setor e à nossa vivência, à nossa cultura. E, portanto, isso é já um ponto de partida estratégico e que se está a preparar, não é? Porque este livro de candidatura é bastante extenso e, além disso, está a fazer-se a preparar-se um pacto cultural entre as ilhas, não é? E que vai ser importante a nível estratégico. Portanto, uma estratégia é algo que é importante para que a gente consiga chegar sustentadamente a algum lado, não é? Porque é preciso... As coisas não podem ser feitas ao calhas, não é? Portanto, tem que haver uma estratégia. Nem de forma desorganizada, há que haver aqui uma organização. Houve uma mudança de governo, isto é bom organizarem-se, não é? Enfim, é importante ter estratégia, é importante comunicar com as pessoas e sentir que todos fazemos parte, porque a cultura somos todos nós e nenhuma ilha está sozinha, porque fazemos todos parte de um arquipélago e eu acho que isso é importante. Vez mais realçar, cada vez mais nos identificarmos com essa ligação. Sara, isto tudo, quando a conversa é agradável, passa a correr. Antes de me despedir, quero agradecer a tua disponibilidade para estares aqui no magazine do RCA e deixando as portas para vires depois aos nossos estúdios, para sempre que tiveres algo que queiras dar a conhecer, estamos cá de portas abertas para te receber. Muito obrigada, Lino e RCA, por este bocadinho, foi muito agradável e passou a correr realmente. Olha, Sara, foi realmente um prazer. Eu sou o Lino Inocêncio, estive à conversa com Sara Leal. Este é o Magazine RCA deste sábado, dia 22 de maio.
Voltamos de hoje a uma semana, não comigo, com o Pedro Ferreira, desta feita. Resta-me desejar a continuação de um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes e que continuem na nossa sintonia. Magazine RCA.